Oi, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Lídia Costa sou eu e hoje a pedido de dois canais aí, de Flor em Flor e Plantinhas da Rose. Um abraço aí, meninas. Elas pediram para eu mostrar novamente meu colar de princesa, né? Os meus colares de princesa. Eu vou mostrar aqui todos para vocês, falar um pouquinho de cada um deles, como está sendo cultivado. Esse aqui eu estou cultivando ele na bolsinha de areca bambu. Ele está cultivado ao tempo, porém ele tem um pouquinho de sombrite. Eu coloquei um sombrite por cima dele, não sei a porcentagem, mas ele não pega sol total, porque colar de princesa não gosta tanto do sol total, né? A gente tem a folhinha, as folhinhas deles são bem delicadas, bem cheias de água, então um sol forte pode cozinhar. Esse eu estou cultivando ele no coco. Ele está muito bonito, apesar de estar fechadinho, é porque está muito calor aqui. Apesar do sombrite, está muito sol quente também. E então ele pega sol, costuma pegar sol o dia inteiro, porém filtrado. Olha como tá lindo meus cotiledon pendens, gente, está na bolsinha de areca também. Mas o colar de princesa ficou muito bem aqui nesse coco, eu achei. E ele também gostou muito da da folha da areca bambu, dessa palha, né? Eu não sei como que chama. Tem vídeo no canal como que faz a bolsinha. Aqui eu tenho ele plantado tá na garrafa PET. Ele está debaixo desse pé de amora. Está ao tempo, pega chuva quando chove, pega algum raio de sol, né, que passa por ele aqui. E olha como que ele está diferente. Esses fio longo dele aí, essas ramas, é porque ele perdeu todas as folhas antigas, né, normal. E aí ele teve essas brotações. Eu quis deixar ele assim, com esses ramos, que eu achei bem chique, tá? Por isso que eu deixei. Mas geralmente eu costumo cortar na hora que ele renova, né? Porque vocês vão perceber aí que o colar de princesa ele renova a cada tempo, não sei quanto tempo que ele dura em cada fase, mas ele se renova. Ele passa essas folhas que vocês estão vendo agora, depois elas vão se acabar e vão brotar novas folhinhas, novos brotinhos. E como você está vendo aqui, olha, este aqui ele está só com a brotação nova. Eu retirei todas as folhas antigas que ele tinha, podei todinho, deixei assim, e ele já cresceu, já está ficando pendente novamente. Olha como que ele está muito opaco, gente, é por causa do sol que voltou a bater nele. Mas ele estava tão verdinho, teve uma época que ele parecia de plástico. Eu vou deixar aqui, vou falar um pouco sobre isso depois, aqui no final do vídeo. Fica até o final do vídeo para vocês verem aí cada fase aí desse colar de princesa. Eu deixei ele na mesma cuia, ele tá nessa cuia aqui há muito tempo. E justamente para eu poder mostrar para vocês aí as variações, como que ele fica, como que ele vai se renovando. Ele pode sim ser plantado no direto ao sol, mas ele fica com um formato bem diferente. Eu gosto dele plantado mais num local onde que fica o sol não bate direto, porque ele com os cachinhos fechados eu não gosto tanto. Eu acho que ele fica mais bonito quando ele está mais abertinho, como vocês viram no início do vídeo, lá na palha da areca bambu. Ele fica bem esticadinho quando não está pegando tanto sol. Mas ele no sol, ele também fica bonito, ele fica com uma coloração diferente. O que acontece é que ao sol ele acaba não se desenvolvendo muito bem e ele costuma ficar assim muito opaco mesmo quando por excesso de calor, né? Apesar que no inverno isso não tem tanto problema, mas o problema maior mesmo é no verão. No verão ele fica muito estranho. Olha aí para vocês verem no sol. Ele está com a coloração bem amarela. Aqui, por ele estar com outras suculentas, ele não está pegando o sol total, mas mesmo assim dá para ver aí a diferença. Fica bonito também, mas ele não se desenvolve tanto quanto se ele estivesse no local que não tivesse tanto sol. Esta cor opaca dele é por causa do excesso de calor. E também, gente, eu não sei se alguém lembra aí que eu falei que eu tinha conseguido o local ideal para cultivar esta planta, que foi dentro, na parte da garagem, onde que tem um murinho, e o sol era indireto.
Porém, o sol ele mudou. Pela primeira vez, o sol está batendo nele muito forte. Apesar de ser na parte da manhã, é um sol que por volta de 9 horas da manhã atinge ele, mas é um sol muito quente. Então, é por isso que ele está nesse formato aqui, todo. É como se estivesse murchinho, gente. Ele fica um pouquinho molenga mesmo, olha, por causa do calor, porque as folhas dele são bastante cheias de água. É muito. Esse cedro, quando ele começa a melar, ele chega a escorrer a água, de tanta água que ele tem nas folhas. E então, com esse excesso de calor e ainda só muito quente, e ele ficou dessa forma. Eu vou tentar colocar no final do vídeo as fotos dele, falando em cada fase, cada época dele, para vocês verem a diferença, como que ele fica, muda de fase, ele fica com formato diferente. Então, primavera, verão, então ele fica desse formato, ele fica mais murchinho, mais assim, fininho, mais juntinho. E tem uma época que ele abre todinho e ele fica parecendo que é feito de plástico, gente, tanto na aparência, no brilho, quanto ao toque. Ele fica parecendo que é de plástico, mas agora ele tá assim, todo opaco, cinzento, mas é por causa do sol mesmo. Eu vou mostrar aqui como que eu faço o plantio dele. Essa cuia aqui, olha, eu já deveria estar fazendo replante, porque é uma cuia bem antiga, ela já está toda quebrada. Eu amarrei esses arames aqui, ó, para pendurar, porque ela já não tinha nem como pendurar mais. E aí ele estava ficando bem sem ar, né? Porque como ele vai descendo, então para poder ficar melhor, ele precisa ficar suspenso para ficar mais arejado. Por isso eu fiz essa gambiarra aqui com esses fios para poder pendurar. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz na hora que ele tá cheio assim, ó. Se a gente quiser tirar um pouco para poder dar uma arejada aqui, a gente pode tirar. É só observar para não desfalcar, né? Não tirar onde que não deve. Então a gente vai escolhendo aqui qual deve tirar. E aí só retirar aqui, cortar com a mão mesmo. Ela fica assim, ó. Algumas já ficam com raiz, outras não, mas não tem problema. Você vai fazer isso e plantar no substrato seco e esperar, por uma semana antes de regar. Ele vai ficar feinho, vai ficar todo murchinho, mas não tem problema, porque depois que ele se recupera, que ele enraiza, adapta, ele fica bem bonito. É uma planta que precisa de ficar bem, sempre regada, apesar que ele não gosta de encharcamento, ele tem muita água nas folhas, ele precisa de um substrato mais úmido, não pode deixar ele muito seco. Quando ele fica muito seco, ele fica com essa aparência também opaca, então ele é bom manter ele sempre bem hidratado. Olha como que ele fica aqui, ó. Aqui provavelmente ele teve uma podridão aqui na raiz e ele se desesperou, se enchendo aqui, ó, todo murchinho, mas todo cheio de raiz aqui. Então ele vai para um novo substrato para poder seguir aí a vida dele. É uma planta muito difícil de morrer, gente, depois que a gente aprende aí como cultivar. É uma planta bem difícil aí de perder, porque ele se propaga bastante. Então, os cuidados dele é só isso mesmo, é não deixar pegar muita chuva. Pode pegar um dia de chuva aí, mas depois precisa retirar, porque ele mela e chega a derreter as folhas. E ele não pode pegar sol, muito sol. Ele até pode, mas ele não fica muito bem. Ele fica mais feliz em um local onde o sol não é direto. É um local onde o sol é filtrado. Eu gosto de colocar ele onde que tem uma árvore, como vocês podem ver. Mas o local melhor mesmo é um local coberto, onde ele fica com o clima sempre da mesma forma, né? Sem variar. Então ele vai ficar recebendo a claridade sempre. E aí, se muda o sol muda, como aconteceu aqui, ele já não vai ficar feliz mais. Basta bater uma hora de sol nele, que ele já vai ficar assim todo opaco, todo triste. Mas ele sendo bem regado, ele fica muito bem e ele fica como se fosse plástico. Gente, eu acabei de perceber aqui que ele está com nematóide.
Então é por isso que ele está, alguns aqui, ó, estão saindo raiz. Olha só o tamanho dessa bolota aqui, gente. Olha isso. Mas eu não vou fazer replantio dele agora, eu vou deixar ele aqui. Enquanto ele está bonito, eu vou deixando. Porém, eu estou propagando ele em outros locais. Mas essa cuia aqui eu não vou retirar daqui não, gente. Eu vou deixar, mesmo sabendo que ela está com nematóide, eu vou deixar ela aqui, porque ela está muito bonita. Apesar de estar opaca, né, por causa do sol, que começou a bater repetidamente, mas ela está bem bonita ainda. Eu só vou retirar, desfazer esta cuia se eu ver que a planta começa a morrer. É uma planta muito antiga, como eu falei, vocês que me acompanham já devem ter visto bastante dela aí. Eu tenho uma play, eu até falei que eu não ia falar mais sobre ela, né? Mas como as meninas pediram aí para ver em vídeo, e aí eu tô falando novamente. Mas eu já tenho uma playlist grande aí, só falando das variações, da forma de cultivo desta planta. E agora eu vou mostrar outro detalhe aqui para vocês. Ah, gente, aqui eu não mostrei direito. Quando eu for plantar, ó, como ele é bem molinho, esse caule dele é bem molinho, é preciso furar. Faça assim, ó, um caminho aqui para ele entrar e aí vocês colocam bem fundo. Mas mesmo assim, colocando bem fundo, eu vou mostrar o que que acontece com o tempo. Gente, não dá, eu acho, não sei se vai dar para ver, mas olha o que que acontece, olha. Olha esse de perna pro ar aqui, olha, raiz pro ar aqui. É isso que acontece quando o substrato é bem solto. Isso aqui acontece. Ele começa a sair bastante raiz e ele sai, ao invés de fixar de ir para profundo, ele começa a sair e cai assim, ó. E quando isso acontece, então, logo nas primeiras semanas, vocês precisam observar bastante para isso não acontecer. Caso isso venha acontecer, é só colocar eles de novo. Vai furar aqui, olha. E aterrar para as raízes ficarem bem lá dentro, ó. Não pode deixar a raiz para fora. A raiz para fora atrai cochonilha de raiz, elas vêm para a raiz e acaba fazendo morada. Então, preste atenção se sua planta não está com as raízes para cima, não nas raízes, quando eles ficam com raiz assim pelo meio, porque aí é normal. Eu estou dizendo quando a gente planta e ele acaba se jogando para fora, então tem que ter cuidado para estar sempre voltando com ele para a terra, aprofundando ele, para ele ficar bem fixo, para poder crescer bonito. Então, gente, olha ele aqui na mesma cuia que eu estava falando antes, janeiro de 2021, ele ficava ao tempo pegando chuva, vocês podem ver que tá faltando folha aí. Então, foi nessa época que eu resolvi retirar ele do tempo, pegando sol e chuva. E aí que eu resolvi encontrar um local para ele, que foi na garagem, onde o sol era indireto. E aí vocês vão ver o quanto isso foi bom para ele. Veja nessa foto aqui, ó, em junho, ele de 2021, ele já estava todo se renovando, brotando. E aí, em julho de 2022, em janeiro de 2022, olha como que ele já estava renovado. Aqui ele estava parecendo de plástico, de tão saudável que ele estava. 6 meses depois, ele já se encontrava assim, ó, em julho de 2022. Ele estava cheio de brotações novas, que são aquelas que eu mostrei na cuia, onde ele está opaco por causa do sol. Então, em janeiro, se o nematóide não acabar com ele, eu volto para mostrar para vocês como que ele estará. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Agradeço aí as meninas do canal de Flor em Flor e Plantinhas da Rose. Tchau, tchau e até o próximo.